No ar, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira de Carnaval. O governo do estado intensificou as ações de combate ao assédio no Carnaval e montou campanhas que foram divulgadas durante todos os dias do evento. Petrópolis, os surtos de dengue na cidade se concentram nos distritos. A gente vai falar sobre o número de casos e também a prevenção. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 100 frascos de lança-perfume em Petrópolis na última segunda-feira. E as oportunidades foram abertas pelo Conexão Esportes, que abriu vagas para atividades gratuitas em Pedro do Rio. Saiba como se candidatar. E durante a Operação Lei Seca, equipes do governo do estado realizam fiscalizações a fim de identificar infratores dirigindo sob o efeito do álcool durante o carnaval. O diálogo com o objetivo de levar o melhor da informação durante o feriado. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube, onde você já conhece. No nosso site, tvc16.com, você também tem acesso à nossa programação ao vivo. Vamos que hoje é terça-feira de Carnaval, as festividades se encerrando, mas ainda há muito que aproveitar. E também muito ainda para você acompanhar de informação aqui durante a nossa programação. E a gente, inclusive, vai acompanhar a partir de hoje aqui no Correio Petropolitano Debate uma série de reportagens sobre a tragédia de 2022 em Petrópolis. A gente lembra que foram 242 vítimas no total, né? Ainda há pessoas que estão desaparecidas e a nossa equipe montou então uma série de reportagens ao longo dessa semana e começaram a ser veiculadas aqui nos nossos telejornais. E nós temos o objetivo de mostrar então para você o que foi feito até o momento, o que ainda falta fazer, quais são ainda os questionamentos que devem ser realizados à Prefeitura, ao Estado, aos órgãos competentes. Enfim, hoje você vai acompanhar parte dessa série de reportagens que começou a ser apresentada ontem para você nos nossos telejornais. E de hoje a gente vai falar sobre as obras da tragédia e o andamento desses pontos importantíssimos que foram afetados
e qual é o andamento das intervenções. Vamos acompanhar então a primeira reportagem. Um silêncio ensurdecedor. É isso que escutamos todas as vezes que retornamos ao Vila Felipe, em Petrópolis. Nada. Um local que era movimentado, com muita vida, sonhos, casas e planos, que agora está vazio. A diferença é que as casas destruídas foram tomadas pelo mato. 2 anos após a maior tragédia socioambiental registrada em Petrópolis, no dia 15 de fevereiro de 2022, a situação ainda é precária. E no coração dos petropolitanos, os sentimentos ainda são os mesmos, alguns até mais fortes. Ódio, raiva, rancor, tristeza, medo, ansiedade e o maior de todos, a decepção, por esperar respostas e também esperar soluções por parte do poder público. Pelo tempo, isso aqui já era para estar pronto, o pessoal voltando para suas casas, quem quisesse, quem pudesse voltar, entendeu? E até agora nada, então quer dizer, é uma falta de vergonha na cara, não adianta ficar tapeando aqui, tapeando ali e a gente no aluguel social esperando quando vai voltar, quando, que não sabe quando vai voltar. Petrópolis testemunhou a maior tragédia socioambiental registrada desde o dia 15 de fevereiro de 2022. As consequências devastadoras das chuvas foram sentidas em toda a cidade, deixando um rastro de destruição que ceifou centenas de vidas e desabrigou inúmeras famílias. Agora, 2 anos após a catástrofe, a reflexão se torna frequente em torno das obras de recuperação e reconstrução que foram prometidas à população. A Prefeitura de Petrópolis divulgou recentemente um balanço atualizado das obras em andamento desde 2022. Das 192 obras de grande e médio porte em andamento, 115 foram concluídas. 51 obras estão em andamento e 26 ainda estão em fase de licitação, o que significa que ainda não começaram efetivamente. Às vezes o governo federal destina uma verba para o Estado repassa para o município. De repente a verba some, não sabe para onde foi, está sempre faltando dinheiro, entendeu? É meio desorganizado nisso. Eu acho que falta organização, respeito às pessoas que faleceram aqui, respeito principalmente dos que já estão aqui sobrevivendo. Parte das casas do Vila Felipe precisaram ser desocupadas e há mais de 2 anos os moradores não retornaram para a localidade. Mas os pensamentos de preocupação continuam, já que há medo de que o que sobrou seja furtado. Diversos casos já foram registrados entre os moradores de invasões a propriedades que precisaram ser abandonadas. Além disso, os pensamentos de aflição, já que muitas das casas ainda recebem cobranças de água e luz. Eu tenho muita saudade da minha casa, tá? Tudo que eu queria muito era voltar para minha casa, sabe? Mas eu vejo que cada dia está mais difícil de voltar, mais distante. Eu espero nunca mais na minha vida passar pelo que eu passei. A perda dos vizinhos queridos da gente, como a Jaque, a Vera, Leandro, o Claudinho, a Clara e muito morador do Vila aqui dessa rua, da 546, que se foram nessa barreira, nessa tragédia horrível. A gente está em fevereiro e só é questões de dia. A outra foi dia 15, uma dia 20 de março. E a gente está ainda, assim, muito abalado. A gente não tem como esquecer, não tem como amenizar toda a perda que a gente teve por vizinhos. As imagens de um dos dias mais tristes da história de Petrópolis ainda assombram a memória de muita gente. Casas submersas, deslizamentos de terra que interditaram ruas inteiras e devastaram bairros, pessoas arrastadas pela força das águas. A magnitude da tragédia exigiu uma resposta imediata das autoridades municipais, estaduais e federais. E apesar de várias ações terem sido implementadas, muitas ainda não foram finalizadas e permanecem sendo promessas. Promessas que precisam sair do papel para que novas tragédias não ocorram em Petrópolis. É bem difícil você olhar para uma situação dessa e ver do jeito que está, parece que aconteceu agora. Então, assim, é você morrer todo dia de novo, é vir aqui enxergar o que estava no passado, os erros do passado.
e ver de novo. É assim, você teve tanto tempo para fazer 2 anos, cara, não foi ontem, né? Mas está aparecendo agora de novo. Eu não vejo assim uma solução em curto prazo, entendeu? Você vê com a chuva de ontem, que ao meu ver foi uma chuva moderada, quantidade de estragos que fez aí, você alaga ruas, interdita trânsito, as pessoas vivem com medo, sirene soando, quer dizer, o psicológico das pessoas fica lá embaixo, cara. É muito difícil sobreviver, principalmente dentro das áreas de risco. Para alguns moradores, retornar ao Vila Felipe é como reviver memórias de um lugar que nunca existiu. Sentir saudade de amigos, vizinhos e familiares que se foram em meio à tragédia e também lidar com a dor de um prejuízo que talvez nunca seja sanado. Mas, além disso tudo, lembrar que esse não foi o único local atingido. Estamos fazendo 2 anos, né, do ocorrido do dia 15 de fevereiro, 2 anos de tragédia no qual a cidade de Petrópolis aí teve uma perda muito grande. Nós ainda sentimos muito até hoje. No meu ponto de vista, a cidade está se reconstruindo, está indo para o caminho certo. As obras poderiam ser um pouco mais aceleradas. A Rua Francisco Scali, conhecida como Rua do Túnel no Quissamã, recebeu uma das obras emergenciais na fase de reconstrução pós-tragédia da cidade e atualmente está na segunda fase de intervenções, com a reconstrução do túnel extravasor. A obra começou a ser realizada estrategicamente durante o inverno, período em que chove menos e que possibilita a agilidade nos trabalhos. Atualmente, as atividades se concentram na aplicação de um revestimento de concreto com aproximadamente 25 centímetros de espessura na parte interna do túnel, visando garantir a durabilidade e eficácia na gestão de águas pluviais. A segunda fase é a complementação da laje de fundo, que tem que ser feita. Vai ser feita em todo o trecho de 2,4 km, mais a parte escavada, que é dentro da rocha. Vamos fazer também a parte de urbanização na Rua do Túnel, tanto quanto a captação e a saída para não ter mais o encontro do Rio Palatinato com o Itamaraty. O importante é a gente conseguir trabalhar nesse tempo seco, nesse momento, por conta do fundo. O fundo foi feito um tratamento emergencial e agora vai ser feito o tratamento final, que com a ajuda de todos vamos conseguir terminar essa laje de fundo entre abril, maio ou junho. A gente está nessa pegada para poder terminar o mais rápido possível. O processo de reconstrução tem sido lento e marcado por desafios burocráticos, financeiros e logísticos. Enquanto isso, as comunidades afetadas continuam enfrentando dificuldades para conseguir se reerguer e muitas famílias permanecem dependendo do aluguel social. As obras estão andando devagar, quase parando, mas estão andando. Realmente, o centro da cidade foi reestruturado, mas os bairros ainda continuam colapsados, as pessoas continuam inseguras. São imagens que realmente trazem uma grande preocupação para todos nós petropolitanos, né? Não só aquelas pessoas que foram atingidas diretamente ou indiretamente, mas até para nós mesmos, que somos da imprensa e que acompanhamos de perto, né? Quantas dessas pessoas que não só o Gabriel entrevistou e ao longo dessa semana você vai conferir aqui durante a nossa programação, e que se tornaram ali colegas, amigos de nós, repórteres e apresentadores, porque conversam todos os dias com aquela pessoa, porque batem papo, falam sobre o dia a dia, comentam uma foto pelas redes sociais. Mas é triste ver também, por um outro lado, que muito dessas aflições são por conta de ações que não foram realizadas, de obras que ainda permanecem a passos lentos, e a gente vê o período passando, o tempo passando, e 2 anos vão se completar depois de amanhã, na próxima quinta-feira, e a preocupação do petropolitano permanece. O psicológico do petropolitano hoje, ele não é saudável no sentido de uma chuva, por exemplo. A gente sabe a preocupação que é das pessoas hoje, começa a chover no centro da cidade, as pessoas saem correndo, procura já um local para ficar, já vai para casa, sai mais cedo.
E as obras em si, que são importantíssimas, a gente vê pouca coisa de fato acontecendo. Obras mais simples foram realizadas, tudo bem, a gente agradece e aplaude e elogia essas obras, mas ainda faltam pontos ainda muito importantes para serem realizados. Eu estive no Morro da Oficina para produzir também uma matéria especial e você vai acompanhar também ao longo dessa semana. E você vê o andamento das obras no Morro da Oficina, o epicentro da tragédia, um dos locais mais atingidos, uma das cenas mais fortes vista pela rede social, quando você infelizmente vê todo o morro descendo. E você vai hoje na localidade, as obras na região foram mais, juntando aí, né, toda a parte do Morro da Oficina, como diz a prefeitura, são mais de 15 milhões de reais. A expectativa é que as obras terminem em maio, daqui a 3 meses. Você chega no local, você tem certeza, absoluta certeza, de que não vai ser realizada em 3 meses. A nossa equipe também questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre os andamentos das obras e também sobre as políticas habitacionais do município. Mas a nossa equipe não recebeu retorno por parte da Prefeitura até o fechamento das edições das matérias especiais. Ainda falando sobre Petrópolis, uma grande preocupação é que a cidade registrou 130 casos prováveis de dengue em janeiro de 2024. Segundo os dados do Ministério da Saúde, este número já supera em 17,2% o total de registros de todo o ano de 2023, quando foram 111 casos. Apesar disso, a cidade ainda não foi incluída na listagem de municípios que devem receber a vacina contra a dengue, a Qdenga. Segundo o médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Luiz Arnaldo Magdalena, a situação é crítica, principalmente nas regiões de Correias, Nogueira e Itaipava. Ou seja, se você é um morador dessas localidades, atenção, tome os cuidados, passe sempre repelente, verifique aí o entorno da sua casa, da região onde você mora, para evitar a proliferação do mosquito. Entre os sintomas, o paciente que apresenta então febre alta, acima dos 38 graus, por um período que costuma variar entre 3 a 5 dias, e que apresente também dor de cabeça no corpo e nas juntas, os casos podem apresentar também manchas vermelhas pelo corpo. Então, procure um médico, procure uma unidade de saúde. Já nos casos mais graves, a pessoa infectada pode apresentar dor na barriga de forte intensidade, além de vômito, desmaio, pressão baixa e sangramento pela boca, e ao evacuar ou também ao urinar. Não deixe de procurar um médico nesses momentos. Evite a automedicação, procure um posto de saúde, uma UPA, para fazer ali realmente o tratamento adequado. A melhor forma de se prevenir contra a dengue é o quê? Controlar a proliferação do mosquito transmissor. Inclusive foi o que afirmou o infectologista. O Aedes aegypti se aproveita da água parada para reproduzir e também é responsável por transmitir a zika, a chikungunya e a febre amarela. A orientação do Ministério da Saúde é que a população utilize ao menos 10 minutos por dia, toda semana, para eliminar os focos de dengue, ou seja, fazer aquela vistoria em casa para retirar pontos de água parada, além de mutirões comunitários que também podem ser realizados. E claro, como a gente comentou, a gente sabe que é difícil, principalmente durante esse calor, utilizar roupas de manga comprida, calça, né, que evitem ali a exposição do corpo, da pele em si, e a utilização do repelente também fundamental durante esse período. A nossa equipe vai continuar acompanhando, assim como já trouxe balanços ao longo da semana passada e retrasada em relação à dengue na região de cobertura. No final da última segunda-feira, no final da tarde da última segunda-feira, policiais rodoviários federais apreenderam 105 frascos de lança-perfume na BR-040. Um homem foi preso pela equipe que fazia a fiscalização na altura aqui do município de Petrópolis. Ele, quando os agentes abordaram o veículo e durante a verificação dos equipamentos obrigatórios, foram encontrados no porta-malas, 105 frascos de lança-perfume. O motorista estava sozinho e foi preso em flagrante. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Petrópolis. Muita quantidade, né? Bom, a gente continua falando ainda sobre oportunidades aqui em Petrópolis, porque a Secretaria de Esporte da cidade abriu vagas em atividades esportivas gratuitas para crianças e adolescentes em Pedro do Rio.
As inscrições e o início das aulas do Conexão Esporte vão ter início no dia 19 de fevereiro, ou seja, na semana que vem. E a faixa etária do projeto é de 8 a 17 anos. E para se inscrever é necessário comparecer ao Esporte Clube Pedro do Rio, que fica na Rua Vereador Carlos Canedo, número 600, a partir do dia 19 e apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento. O horário de atendimento será segundas, terças e quartas-feiras, de 1h30 da tarde até as 5h15 da tarde, e nas sextas-feiras, de 2h30 da tarde até as 6h30 da noite. O Conexão Esporte tem o objetivo de promover a prática esportiva e estimular valores como trabalho em equipe e respeito mútuo. As atividades oferecidas vão ser voleibol às segundas-feiras, futsal às terças e sextas, handebol às quartas e xadrez às sextas-feiras. Para mais informações sobre as inscrições nas atividades do Conexão Esportes, o interessado pode então entrar em contato pelo WhatsApp. Eu vou falar o número para você, DDD 24 98829 2075. Vou repetir, 98829 2075. Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco com mais informações para você, não saia daí. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. Olha só, as altas temperaturas registradas ao longo dos últimos dias em todo o país não devem dar trégua nessa terça-feira para o carnaval, viu? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o calor somado à alta umidade do ar deve provocar chuvas pontuais mais intensas e acompanhadas de raio e rajadas de vento, sobretudo no período da tarde. O meteorologista Olívio Bahia explicou que a faixa litorânea próximo, por exemplo, ao Pará, Amapá,
até o norte do Maranhão. Também vai pegando aí a região do litoral do Piauí e o Ceará, deve registrar acumulados de chuvas pontuais. Já no interior do Nordeste, entretanto, a chuva começa a diminuir. Chuvas pontuais devem ser registradas no Sudeste e também no Sul do Brasil. As temperaturas não dão trégua, as temperaturas bastante elevadas em todas as regiões do Brasil, com máximas que podem superar 37 graus e até mesmo 38, foi o que afirmou o meteorologista em um vídeo divulgado pelo INMET nas redes sociais. Pelo menos por enquanto aqui em Petrópolis ainda não foi emitido alerta de chuva, mas fique atento, é sempre importante a gente trazer essa atualização para você. E em caso de emergência, acione 199, que é o número da Defesa Civil, ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Além disso, você vai acompanhar aqui também, durante o Carnaval, a Operação Lei Seca realizou aí ações de fiscalização por conta, então, né, justamente desse período carnavalesco. A gente tem a fala do secretário de governo, Bernardo Rossi, em relação a essas ações de fiscalização que foram realizadas durante o Carnaval e que permanecem, inclusive, ainda nessa terça-feira. Objetivo, claro, evitar aí, né, infrações e também que os motoristas trafeguem sobre o efeito do álcool. A operação de fiscalização também fiscalizou os carros alegóricos das escolas de samba da série Ouro nos desfiles da Avenida Marquês de Sapucaí. 64 motoristas realizaram o exame de alcoolemia e todos foram aprovados no teste do bafômetro. Durante os 2 dias de desfile, o secretário de Estado, como a gente comentou, acompanhou então a fiscalização no Sambódromo e esteve presente nas ações de educação realizadas pelos agentes do Estado. Inclusive, vamos acompanhar a fala dele nesse momento. A gente acompanhando então parte dessa fiscalização, dessa vistoria que foi realizada durante ali os desfiles. Vale lembrar que essa operação da Lei Seca, que foi realizada ali para vistoriar os veículos do Sambódromo, as operações não acontecem só ali, em todo o estado do Rio de Janeiro. As ações são realizadas, inclusive com auxílio da Polícia Militar, né, das secretarias municipais, né, de segurança, de trânsito e, obviamente, com o auxílio também dos drones, que foi uma novidade para esse ano de 2024. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer para você mais uma entrevista e, é claro, você é o nosso convidado para acompanhar as ações importantes que são realizadas em todo o estado pelo INEA. Então, não saia daí, intervalo rapidinho e a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã.
Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Vamos falar sobre essa data importante que o INEA está celebrando, mas uma data também que mostra aí, a importância também do órgão hoje em todo o estado do Rio. Antes de mais nada, queria que você falasse um pouquinho sobre esses 40 anos do INEA. 15. Desculpa, perdão, está com outra questão. Então, primeiramente, boa tarde novamente. É um orgulho, uma satisfação e um desafio estar à frente do órgão nessa data tão importante, de deputante, São 15 anos da instalação, de fato, do INEA. É um órgão recente e, diferente de outros estados, como é que funcionava antes de ter o INEA? Você eram três institutos, a Serra, a FEMA e o IEF, Instituto Estadual de Florestas, que cuidava da parte de biodiversidade e floresta, a Serra, que cuidava da parte hídrica do estado, dos corpos hídricos, dos rios e lagoas, e a FEMA, que fazia licenciamento e fiscalização. Isso continua sendo em outros estados, continua assim, Aqui no Rio, há 15 anos atrás, fundiu, esses três órgãos se fundiram para formar o INEA. Foi absorvido todos os colaboradores desses institutos, então a experiência não foi perdida, a maturidade, a forma de gestão, mas, ao mesmo tempo, também foram realizados 2 concursos novos, que entrou uma força de trabalho nova para o INEA. E isso isso é um motivo de orgulho muito grande do INEA. O INEA é vanguarda em várias definições de parâmetros ou várias iniciativas em relação ao controle ambiental do Brasil. Isso se deve muito a essa força, desse conjunto de força de trabalho, um corpo técnico experiente mesclado com a juventude desses novos técnicos, obviamente mais os colaboradores de extraquadros e terceirizados, que formam uma força de trabalho incrível, com foco de fazer o controle ambiental do Estado, que muitas vezes não é percebido o controle ambiental, mas ele tem uma função muito importante em várias áreas, ele é transversal. Então, assim, se você está falando em desenvolvimento econômico, você tem que ter um órgão ambiental eficiente para fazer a definição do controle, o licenciamento e a fiscalização. Se você está falando em qualidade de vida, você está falando no órgão ambiental, que é quem garante a qualidade do ar, a qualidade da água, a qualidade ambiental das regiões. Então, você está falando em turismo, você está falando também nas nossas unidades de conservação. O Estado do Rio de Janeiro é reconhecido pelo seu ativo natural, E aí o INEA tem todo esse controle, E assim, falando um pouco, eu estava assistindo a entrevista de vocês com o nosso Kleber lá, da Mona Maria Comprida, que é a nossa 40ª unidade de conservação em Petrópolis. E são 40 unidades de conservação e são 484 mil hectares. Isso equivale mais ou menos a 10% do estado do Rio de Janeiro. Qual é a função dessas áreas? Tem uma função que é muito perceptível, que é a função de lazer, Você tem as pessoas que visitam lá, a cadeia produtiva do entorno que se beneficia dessa visitação também. Petrópolis é uma delas. Petrópolis é ponto de partida das caminhadas mais famosas do Brasil, que é Petrópolis-Teresópolis. Então, você tem essa parte
importantes para a cadeia produtiva local. Você tem a parte da seguridade hídrica, né? 70% dos nossos rios que abastecem as nossas cidades são em unidades de conservação, então isso é muito importante. Isso foi observado lá atrás, né? Na época ainda do Império, aqui na Floresta Juca, teve que reflorestar para voltar, para fazer o manancial voltar, e a gente, mais importante do que restaurar também é manter o que a gente já tem, né? Então, isso é importante. Tem a questão do monitoramento. Então, assim, é um trem difícil de controlar aqui. São várias ações assim que a gente tem que fazer. Tem um setor de recuperação ambiental que aí em Petrópolis tem uma. Hoje mesmo eu estava na audiência mensal que eu tenho com o Ministério Público do Grupo de Trabalho de Mitigação de Desastres, né, que a gente faz uma reunião mensal junto com o Ministério Público, junto com a sociedade civil, com a Comitê de Bacia, academia e tal. E essa é a visão nova que a gente tem do INEA, né? Estou usando esse gancho aqui para falar, tanto na diretoria de recuperação ambiental que faz as ações, você tem que construir um polder, você tem que fazer um desacionamento de rios, você tem que fazer uma intervenção de urbanística. Então a gente tem essa área aqui. E isso tudo hoje, assim, a nossa grande virada de chave que a gente tem nesses últimos anos é o poder de escuta que nós focamos aqui, né? Eu acho que, como eu falei, são mais de 30 doutores, mais de 70 mestres, você tem uma produção de conhecimento muito grande aqui, mas a produção de conhecimento ela também passa pelo reconhecimento da produção de conhecimento acadêmico ou não de fora da entidade. Então, a gente faz essas discussões, a gente tem hoje o hábito de realizar essas discussões, e Petrópolis foi pioneiro nisso, então, assim, a gente replica isso em outras áreas, a gente discute, porque eu acho que uma coisa que você estava conversando com o Kleber em relação ao ambiente, o ambiente não é meu, não é seu, o ambiente é de todos. Então, a gente precisa dessa sensação, que a sociedade tenha a sensação de pertencimento do ambiente. Que a qualidade de vida, não só dela, mas dos filhos delas, e aí quando a gente fala de filho, é onde a gente consegue cativar a pessoa a entrar na luta ambiental com a gente. Né? A nossa construção não é uma construção para a nossa geração. A nossa construção é uma construção para a geração futura. Né? E eu acho que quando você cria um filho, você cria seu filho para ser melhor do que você e ter mais qualidade de vida que a sua, né? Então, assim, quando a gente adota uma causa dizendo o seguinte, essa causa é pelos nossos filhos, pelos nossos netos e para quem vem depois, a gente consegue trazer mais gente para dentro do processo. E a falta de qualidade ambiental, ela hoje, que era aquele discurso de que proteja a natureza como algo distante, algo intangível para muita parcela da sociedade. Hoje, com as questões do aquecimento global e com a recorrência de desastres, a gente já percebe que mesmo aquela pessoa do urbe, né, aquela pessoa que não sai da área urbana, ela já sente os efeitos da forma como a gente estamos lidando com a natureza durante essas últimas décadas. Então, isso tende a piorar se a gente não tiver uma grande guinada nesse processo, e tende a piorar a qualidade de vida exatamente dessas pessoas que estão chegando aqui agora. Como a gente pode ver, Felipe, então é um órgão que atua em diversas vertentes, né, e que está atrelado a diversos setores, né, seja ele, como a gente comentou, turismo, economia, enfim, desenvolvimento econômico. Hoje, qual que é o principal objetivo do INEA, então, Felipe, em quesitos de trabalho? Atuar no reflorestamento, atuar com políticas de educação ambiental, e como que isso vai ser importante também, e como que está sendo a articulação também com as outras secretarias, por exemplo, para que essas ações possam ser realizadas da melhor forma possível. Bom, o objetivo daqui, a gente tem, como são várias diretorias, assim, cada uma tem seus objetivos próprios, né, e trabalham simultaneamente. Então, você tem a área de conservação, que sim,
A gente tem a COP definiu uma meta de 30% de áreas protegidas por subnacional, por país, enfim, por estado e tal. O Rio de Janeiro, a gente tem a felicidade de dizer que já bateu a meta. A gente tem 32% de áreas protegidas, se somar todas as unidades de conservação. Na parte terrestre, na parte marítima ainda não. Mas a gente se autocolocou uma meta, ousou a fazer uma meta mais audaciosa ainda, que é proteger 40% do nosso estado. Então, isso através de fortalecimento da política de RPPN, a gente está ainda em estudo de criação de mais 2 unidades de conservação, o apoio aos municípios para eles criarem as unidades de conservação através do PROCE. E essas áreas protegidas não é só simplesmente proteger a área, é implementar de fato a unidade de conservação através de uma resolução que a gente tem, a 666, de dar suporte também para os municípios nesse grau de implementação. Isso conta inclusive para o ICMS verde, da gente ter índices, né? Porque você não é só proteger a área e deixar a área do jeito que está, enriquecer a questão fazer enriquecimento florestal, ver o ganho de aumento de biodiversidade, de fauna, de flora. Então, você tem isso, e isso contribui bastante para o processo de recuperação ambiental. Então, essa é a área de biodiversidade que eles têm esse foco. Reintrodução de espécies, a gente está com o trabalho de reintrodução do guará, então apoiando o trabalho de recuperação das antas, enfim, tem esses objetivos na área de biodiversidade. Na área de licenciamento e pós-licença, a gente tem a modernização do controle ambiental já está sendo realizado. Então, no dia 5 de maio de 2021, a gente fez a adoção ao regime, que é o certidão de, por exemplo, vou dar um exemplo de mecanismo que a gente criou, que é a certidão de inexigibilidade de licenciamento. Então, por exemplo, uma atividade que não precisava de licenciamento ambiental, mas ela precisava provar para a Juscerja que ela tinha essa inexigibilidade. Ela dava uma entrada aqui, era feita de forma manual, demorava umas 2 semanas e tal. Hoje é feito em 60 segundos através de um link do site. No primeiro ano foram mais de 11 mil atendimentos através que a gente deixou de fazer o atendimento presencial e automatizou. O controle ambiental ele é inegociável, a gente não afrouxa o controle ambiental, a gente só moderniza o processo, deixa o processo mais transparente, e com essa agilidade a gente melhora a atividade econômica e libera os nossos colaboradores para eles atuarem em campo. Então, a licença ambiental comunicada, por exemplo, que a gente está chegando a um número de 400 licenças emitidas, não é que a pessoa vai pegar a licença e ela não vai ser fiscalizada, mas ao invés de ela ficar 8 meses aqui num processo cartorial, a gente emite a licença imediatamente, 72 horas, e vai para campo ver se essa pessoa está executando a empresa dela operando de forma correta. Então, eu libero aquele profissional para ir para campo e para, de fato, ver aonde as coisas acontecem, que dentro do processo de licenciamento, pelo menos ninguém nunca chegou aqui e falou que vai poluir. Né? Então, assim, a planta vem direitinha, então na verdade, a gente ajuda, e essa mudança de mentalidade também. A gente não está aqui para multar, as pessoas têm que entender isso. A multa não é legal nem para o empreendedor, nem para a gente não gosta de fazer esse papel de multar. A gente quer instruir, a gente quer, obviamente, no caso que a pessoa que esteja fazendo a forma tem alguma inconformidade, a gente tem que, de fato, atuar. Mas é o último passo que a gente quer fazer no momento de construção do processo, orientar, fazer com que a pessoa tome as medidas necessárias e a gente ir acompanhando e aperfeiçoando o sistema. Na parte da diretoria de qualidade do ar, a gente tem de segurança, qualidade do ar e a parte hídrica. A gente tem uma questão muito latente, que é a questão da qualidade da água dos mananciais para abastecimento da população. Então, a gente faz esse monitoramento, a gente faz monitoramento de vulnerabilidade de praia e a gente faz monitoramento de qualidade do ar, expansão dessa rede, qualificar essa rede. A gente tem hoje um sistema de 24 horas de monitoramento que a gente age junto com o CEMADEM, com as defesas civis, tanto estadual como municipal, sobre transbordamento de rios, sobre chegada de chuva. A gente tem 2 satélites, 2 radares hoje de funcionamento no estado, que é o de Macaé e Guaratiba, que faz a previsão do tempo. E a nossa ideia, por exemplo, agora a gente aprovou um recurso de 34 milhões para a aquisição de mais 2 radares
de banda X, que vão ficar um em Petrópolis, especificamente, e outro entre Teresópolis e Friburgo, para melhorar a qualidade da previsão, dar mais assertividade e que possa orientar de forma mais precisa as defesas civis, tanto estadual quanto municipal, para que elas tomem as medidas necessárias para evitar perda de vidas e de patrimônio. Então, você tem... E, por último, a parte de recuperação ambiental. Então, a gente tem programas super reconhecidos, que é o Limpa Rio, né? Petrópolis, por exemplo, está aí com bastante. A gente tirou, para dar um exemplo, não vou dar o estado inteiro, mas focando em Petrópolis, hoje na reunião a gente fez o balanço, a gente fez cerca de 22 quilômetros e 500 metros de retirada de entulho e assoreamento natural e antrópico dos rios, já com 4 ou 5 frentes de trabalho nesse momento aí. E isso dá um total de mais de 200 mil metros cúbicos de sedimentos que caem dentro desse rio. Então, tem algumas intervenções que é a questão de obras mais estruturantes, de solução cinza. A gente começou a inserir agora nos nossos editais soluções baseadas na natureza, que a gente acredita muito, transformar cidades esponjas, cidades mais resilientes, com soluções baseadas na natureza. Então, jardins filtrantes, biovaleta, enfim, outras poldres, parques fluviais, com soluções que demandam complementam as soluções cinzas, para que cada vez menos precisemos do limpa-rio, né, nesse processo. E, aliado a tudo isso, a gente tem uma questão de transparência e capacitação, né? A gente tem, 6 de junho do ano passado, a gente lançou um Power BI, que fica no nosso site, com todas as nossas ações. Isso ajuda a gente a interagir com o controle social, tanto feito pela imprensa, que é super importante, às vezes, né, bate na gente, mas assim, mas isso eu acho saudável, acho que é o papel da imprensa fiscalizar, cobrar, é o papel da sociedade, é o papel dos órgãos de controle externos. Então, assim, e a gente fez esse painel para mostrar que, às vezes, o que a gente não está conseguindo realizar é porque por pura... a gente não consegue resolver tudo em 4 anos. Então, a gente está resolvendo, a gente está fazendo as soluções e obviamente, deixando isso bem num Power BI. Então, assim, falando do outro item, a capacitação, a importância do órgão como um órgão capacitador, né? A gente tem uma universidade, que é a Universidade do Ambiente, que funciona dentro do INEA. Ela é feita para qualificação de gestor público, tanto estadual quanto municipal. Então, a Lei Complementar 140 de 2011, que permite os municípios, e depois, posterior, as CONEMAS 47, 92 e 95, que permite o licenciamento municipal, é importante para descentralizar um pouco o licenciamento, para a gente conseguir focar em licenças de complexidade maior, e os municípios poderem também ter essa liberdade de atuarem nos seus territórios. Mas passa por um processo de capacitação, né? A gente precisa fazer um processo de capacitação. Então, a gente tem toda a infraestrutura aqui e uma equipe dedicada a fazer a capacitação. E tem a capacitação interna. Por exemplo, a gente fez um grande curso de MBA ano passado. Se eu não me engano, foram 80 ou 100 vagas de colaboradores nossos que fizeram curso de MBA em gestão ambiental para atender cada vez melhor a população. Felipe, eu queria citar fazer alguns questionamentos justamente durante essa sua fala em relação ao seguinte: você comentou sobre a preservação ambiental e também citou a marítima. Você tem uma ideia da porcentagem que hoje o estado do Rio de Janeiro tem como área preservada em relação a... Pode falar. Marítima é 10%, cerca de 10%. Uhum. Em relação também a uma outra questão que eu acho que é preocupante, e a gente até citou aqui, em relação ao apoio que o INEA fornece em relação a tragédias, né, socioambientais, que a gente sabe que estão atrelados, né? E a gente acompanhando aí não só os alertas que são emitidos, né, pelos institutos, como por exemplo o IMET, como que o INEA hoje também atua
para preservação e para atuação em tragédias socioambientais e também como que foi a atuação do órgão durante essa chuva que aconteceu no início desse ano, principalmente pegou aqui a região da Baixada, né, do estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que, infelizmente, já foram 2 pessoas que morreram por conta da chuva, é algo recorrente, e a gente tem acompanhado, né, que os efeitos climáticos eles têm ocasionado cada vez mais chuvas mais regionalizadas, mais fortes. Qual que é a preocupação do órgão também em relação a esse tema? Indo da pergunta de trás para frente, esse efeito é irreversível. Os tempos de recorrência que a gente tinha catalogado aqui, você pega historicamente Petrópolis, onde você vive, né? Chuva de 32, chuva de 1856, chuva de 1940 e pouco, chuva de 1988, chuva de 2011. De repente, as chuvas começam a ter uma frequência, esse espaçamento de recorrência ele começa a diminuir com mais intensidades e mais localizadas. Né? Por exemplo, o último evento que teve em Petrópolis foram 2 eventos em um espaço de 2 meses. Um em fevereiro, outro em março. Então, assim, esses eventos que estão acontecendo no mundo, que está acontecendo agora na Amazônia, seca na Amazônia e tal, eles descredenciam qualquer pessoa que esteja falando que isso é coisa de ambientalista. Né? A gente tem dados hoje concretos de que o Sul está vivendo um período dramático na história deles, porque até ciclones que não tinham tanta frequência estão aparecendo. Que eram coisas notificadas e passaram a ficar recorrentes. Então, eu acho que... aí, como é que o INEA atua nisso? Né? Então, assim, eu acho que o controle urbano ele é feito através dos municípios. Então, a gente tem que continuar fazendo o nosso papel de orientar os municípios, né? Orientar os planos diretores, pedir para que não ocupem as faixas marginais de proteção, pedir para que áreas de polder, áreas que têm identificados dentro do mapa de suscetibilidade de inundação não sejam ocupadas. Então, isso é muito importante, que essa força-tarefa ela não vai ser vencida só pelo Estado, ela tem que ser vencida pelo Estado, pelo município, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela população, pela academia, pela imprensa. Então, acho que é um trabalho em conjunto que a gente tem que fazer para evitar que pessoas ocupem áreas de risco que a gente considera de risco não aceitável. Você tem um risco aceitável, o Japão é um país de risco aceitável, mas eles têm toda uma metodologia que eles sabem o que fazer durante o desastre. Então, quando eu falo em risco aceitável, às vezes um lugar que até tem uma suscetibilidade numa chuva tremenda de ter um alagamento, mas com algum tipo de previsibilidade, as pessoas conseguem se retirar de casa e irem para um local de acolhimento e não ter nenhum óbito. Às vezes tem uma perda ou outra material, mas não tem... Porque também é ilusão da nossa parte achar que a gente vai conseguir fazer realocar 100% das pessoas que estão em áreas suscetíveis a algum tipo de desastre, né? Então, assim, são coisas. E o INEA, o que o INEA faz? Hoje, dentro do nosso contrato de maquinário, a gente atua... Eu acho que são 2 frentes de trabalho que você está falando. Vou voltar até um pouquinho. A parte de planejamento, que é a longo prazo. Eu acho que a sociedade precisa discutir de forma madura e sincera que a gente tem que parar de jogar gelo. A gente tem que começar a tomar atitudes estruturantes, que aí é que eu falo reurbanização, criação de áreas, daquelas áreas de soluções baseadas na natureza ou soluções simples para resolver, como piscinão e tal, que exigem liderário público, que o município sozinho não vai conseguir fazer com o orçamento dele, o Estado sozinho não vai conseguir fazer o orçamento dele. Se não tiver ajuda federal, a gente não vai conseguir fazer. Então, a gente criou uma superintendência dentro da Subsecretaria do Clima e Conservação, Superintendência de Cidades Resilientes, que é justamente para pensar nessas soluções e apresentar para a cidade para buscar recursos. Algumas são recursos vultuosos, outros nem tanto vultuosos, e outros são simplesmente um plano diretor dizendo que não pode morar ali, que ali é um lugar de retenção de água durante a chuva. E você tem, aí a gente criou uma nova superintendência, né? É uma superintendência de resposta, também que fica nessa subsecretaria, que é
fazer um plano de contingência para cada cidade. Então, estou discutindo São José do Vale do Rio Preto, seu vizinho aí. A gente teve um problema no lixão de Teresópolis. Se tivesse o chorume que impedisse a captação, o que a cidade tem que fazer? Quantos carros-pipas precisa a cidade? Onde estão esses carros-pipas? Cadê o almoxarifado virtual? Quanto tempo a gente consegue abastecer? Quanto tempo a gente consegue passar uma intoxicação como está acontecendo agora em Joinville? Quanto tempo é necessário para que dissolva uma passagem de um lugar de captação de uma estação de tratamento de água? Então, tudo isso tem que ser pensado. Celular funciona? Se acabar a luz, a antena desliga. Todo mundo tem rádio? Aonde estão os rádios? Ah, tem queda de árvore? Quem tem motosserra? Então, tudo aquilo que a experiência que a gente já teve de alguns desastres, de Petrópolis, eu tinha acabado de chegar, então sofri na pele, às vezes, a questão do acesso à informação. Todas essas coisas vai ser começada a ter uma coordenação junto com a Defesa Civil, que é quem manda no desastre. Sempre falo isso. A gente apoia, a resposta nossa é apoio sempre à Defesa Civil. E o rescaldo, né? Limpar a cidade, transformar a cidade na normalidade. Bomba-sapo, que é vulgarmente como a gente chama bomba de sucção submersa. Né? Quem tem as bombas de sucção? Hoje eu sei que a cidade tem duas. Então, por exemplo, a gente esvaziou um bairro da Baixada porque a água não estava escoando através de bombas de sucção. Então, eu acho que é um pouco essa organização que o Estado está fazendo, né, através do Comitê de Chuvas, que tem como presidente nosso secretário do Ambiente, e vice-governador, o Thiago Pampolha. Essa coordenação que a gente está criando, que a gente precisa dar esse suporte, tanto para o município, quanto uma organização interna para a gente, para atender rapidamente com quem tem o quê, que tipo de maquinário tem, o que está precisando, sempre em parceria com a prefeitura. A prefeitura, nessas ações, ela é sempre muito importante, porque ela tem um conhecimento local muito aprofundado. Então, anteontem, a gente foi fazer o suporte a Cabo Frio e Búzios. A primeira ligação é sempre prefeito, quem é o ponto focal, quem é a pessoa que está coordenando. A gente conversa com a pessoa, o que vocês estão precisando? É caminhão vacol, é carro-pipa, é suprimento, é colchão. Então, a gente faz essa coordenação para atender da forma melhor, independente de posicionamento político ou não. A gente não pode, nesse momento, ter esse tipo de interferência. Felipe, ainda em relação a um pouco dessas questões relacionadas a tragédias socioambientais, você comentou sobre a aquisição de novos radares, né, banda X, um deles aqui para Petrópolis e um também ali entre Teresópolis e Nova Friburgo. Já existe uma expectativa de quando esses equipamentos cheguem para essas regiões e quando eles entrem em funcionamento? A gente, além deles, dessa expectativa que eu vou falar, a gente tem ainda desenvolvendo um termo de parceria com o Niterói, que adquire um radar, e com a FRJ, que tem um radar na Ilha do Governador. A FRJ. Não, é FRJ. A FRJ que tem... Não, que olharam para mim com uma cara assim, achei que fosse errado. Então, assim, a gente tem para fazer a rede, então, cobertura da parte baixa aqui seria interessante, mas o problema da serra é que, às vezes, a nossa cobertura ela não pega, às vezes, ela precisa de uma precisão maior por causa da zona de sombra. E aí a gente aprovou no FECAM um recurso de 34 milhões, 32 ou 34 milhões, não vou lembrar exatamente quanto, para aquisição desses dois radares e manutenção durante 4 anos, para a gente até entender quais são as peças que a gente precisa ter sobressalente e tal. E vai dar uma previsibilidade muito maior de chuvas para a região. E, além disso, a gente está fazendo uma parceria de cooperação técnica com o INPE, que é o maior especialista na área, porque antes de a gente colocar a licitação, o recurso já está aprovado no FECAM, só que antes da gente fazer a licitação, começar o processo de licitação, é importante que a gente saiba a questão locacional, as alternativas locacionais para a gente colocar esses radares, né? Tanto de acesso para manutenção, provavelmente eles vão ficar em topo de morro ou em lugares de difícil acesso, eles não ficam no meio da cidade, então a gente precisa... E aí a gente está estudando com o INPE as duas melhores posições para fazer o edital, mas se tudo der certo aí, dando tudo direitinho, esse ano a gente já está com a empresa vencida
não, dentro do cronograma de trabalho, não sei se a gente consegue no próximo verão estar com os 2 radares instalados, mas eu acredito que no outro de 25 para 26, a gente esteja com eles instalados e isso vai dar uma segurança muito grande para as decisões. Além disso, tem outras iniciativas que Petrópolis já faz, mas que a gente também está conversando com o Friburgo, que é a utilização de câmeras também, que ajudam para a gente no monitoramento, porque às vezes nosso sensor ele tem um tempo de emissão, então com a câmera você fica on time. Se você já tem um 80% já alguém já liga, já coloca na tela a câmera para fazer os alertas. Perfeito. Felipe, antes da gente poder finalizar essa nossa entrevista, temos ainda alguns minutinhos. Você comentou sobre a questão da preservação ambiental, que é uma, né, das áreas, uma das vertentes aí do INEA. Inclusive, o órgão está recebendo até o dia 18 de fevereiro manifestações e consulta pública sobre a criação de uma RPPN em Teresópolis. Queria que você falasse um pouquinho também sobre essa iniciativa. O programa de RPPN é um programa que tem 12, 13, 14 anos por aí. É um programa exitoso aqui no estado, né? São mais de 100 RPPNs estaduais, a gente está em 113, mais ou menos, 112 com certeza, não sei se a 113 já foi homologada. São quase 10 mil hectares preservados e sem custo a gente ajuda, a gente dá o suporte, tem um programa estadual, então a gente faz todo o suporte, faz o georreferenciamento, analisa a documentação, ajuda todo o processo. E a gente dá esse suporte para a criação, que é muito importante. Fica na escritura, né? Essa RPPN ela não pode ser desfeita, ela é uma iniciativa do proprietário da terra dele, e como ela não pode ser desfeita, quem comprar a terra não pode fazer o desfazimento dela. Então, é um modelo que a gente acredita muito. A gente tem hoje, por exemplo, a Caruara, que é uma maior RPPN de Restinga do Brasil, né? São 5 mil hectares, bancada pela iniciativa privada. No ano passado, até setembro, mais de 9 mil, porque funciona o projeto Tamar lá também, mais de 9 mil alunos de escolas da região do Norte Fluminense fizeram aula de educação ambiental lá para entender a importância daquele processo, daquela área. E aí eu acho que o grande desafio das RPPNs é aquelas que têm vocação para o trabalho de educação ambiental, para o ecoturismo, a gente conseguir dar esse suporte ainda, que eu acho que é o passo seguinte aqui do nosso processo de RPPN. Mas, assim, a gente tem um apelo muito grande por esse programa. É um programa que a gente já renovou várias vezes com o Fundo da Mata Atlântica e vai continuar dando suporte sempre, claro. Perfeito. Felipe, queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esses 15 anos e as ações também que o INEA tem adotado e que ainda tem aí como objetivo para os próximos anos, né? A gente sabe da preocupação que é emergente em relação ao meio ambiente. E o INEA também tem um papel fundamental, mais especificamente no estado do Rio de Janeiro. Obrigado, agradeço vocês e estamos aqui sempre à disposição. Combinado. Obrigado, Felipe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã. É isso aí, gente! Atenção! Prepara! Vai! Vai! Vai!